Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal e deixe seu like. Sem mais delongas, vamos ao caso. Sheila Davalo nasceu em 11 de maio de 1962, em Charlotte, uma cidade no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. No entanto, quando tinha apenas 2 anos, sua família se mudou para o Irã. Os pais de Sheila eram iranianos e só retornaram aos Estados Unidos quando ela tinha cerca de 16 anos. Dessa vez, a família se estabeleceu em Yorkton Heights, no estado de Nova York. Os pais de Sheila eram pesquisadores científicos e muito ricos, o que proporcionou a ela uma infância e adolescência bastante confortável. Ela sempre teve tudo o que queria e era muito bem tratada e mimada pelos pais. Sheila frequentou as melhores escolas que o dinheiro podia pagar, destacando-se por sua inteligência, sempre obtendo as melhores notas. Apesar do carinho e da atenção que recebia, havia um ponto de tensão na casa. A família de Sheila era extremamente religiosa. Eles eram muçulmanos devotos, e por causa de sua fé, não permitiam que ela namorasse alguém que não seguisse a mesma religião. Eram muito rigorosos nesse aspecto. Sheila também tinha um irmão mais novo, que sofria de sérios problemas psicológicos. É importante lembrar dessa informação, pois voltaremos a ela mais tarde. O nome do irmão não foi divulgado, e há poucas informações sobre ele. O que se sabe vem diretamente de Sheila, que afirmou que seus pais mantinham o irmão escondido devido à sua esquizofrenia e outros transtornos mentais. Garanto a vocês que esse irmão voltará a surgir nesta história de uma forma inesperada, então fiquem atentos. Quando Sheila completou 18 anos, saiu de casa por conta própria. Nessa época, ela estudava bioquímica e se preparava para, mais tarde, cursar medicina. Aos 21 anos, Sheila se casou com um homem cuja identidade permanece desconhecida, mas sabe-se que ele era muçulmano. O relacionamento entre eles era bastante peculiar, sem qualquer tipo de conexão amorosa. Eles dormiam em camas separadas. Mais tarde, Sheila revelou que esse casamento foi arranjado por seus pais. Quando Sheila completou 25 anos, já fazia 4 anos que ela havia se casado, mas o relacionamento continuava da mesma forma, ou seja, bastante estranho. Nesse período, Sheila começou uma pós-graduação em Nova York, onde conheceu um rapaz chamado Paul. E o que ela fez com esse homem é realmente inacreditável. Paul tinha 27 anos quando conheceu Sheila, sendo apenas 2 anos mais velho que ela. Eles eram muito parecidos. Assim como Sheila, Paul também era um estudante dedicado e muito inteligente, sempre obtendo as melhores notas da turma. Os dois faziam parte do mesmo grupo de estudos e passaram bastante tempo juntos, o que levou Paul a se apaixonar por Sheila. O que Paul não sabia era que Sheila já era casada, e ela fez questão de manter isso em segredo. Quando Paul demonstrou interesse por ela, Sheila retribuiu imediatamente, e logo começaram a ter encontros românticos. O relacionamento evoluiu rapidamente, ignorando completamente o fato de que Sheila já tinha um marido. Parece que Sheila gostava da adrenalina de viver um romance proibido. Ela costumava instigar Paul, dizendo que tinha um grande segredo e que, se ele descobrisse, provavelmente terminaria com ela. Ela repetia isso com frequência, até que, um dia, Paul descobriu que Sheila era casada. Isso aconteceu 1 ano após o início do relacionamento, quando Paul recebeu uma ligação do marido de Sheila, revelando toda a verdade. Diante da situação, Paul confrontou Sheila e disse que compreendia, mas que, se ela quisesse ficar com ele, precisaria se divorciar. Sheila relutou bastante, tentando explicar que sua família nunca aceitaria o divórcio. No entanto, Paul foi firme. Se ela não se divorciasse, eles não continuariam juntos, pois ele não queria ser amante de ninguém. Eventualmente, Sheila pediu o divórcio, o que causou uma grande ruptura entre ela e sua família. No entanto, alguns anos depois, aos 31 anos, Sheila e Paul se casaram. A vida dos dois parecia perfeita. Eles se davam muito bem, eram confidentes um do outro, e suas carreiras estavam decolando. Paul trabalhava na área de pesquisa médica, buscando desenvolver métodos de prevenção ao câncer, enquanto Sheila era pesquisadora em uma farmacêutica chamada Purdue Pharma. O casal estava prosperando bastante. Mas há algo importante a saber sobre Sheila. Ela era uma pessoa que nunca se sentia satisfeita. Apesar de ter um marido maravilhoso que amava, Sheila acabou se envolvendo com outro homem, chamado Nelson César. Na Purdue, Sheila ocupava um cargo mais alto e era conhecida por sua arrogância, mas também por ser extremamente sedutora. Era o tipo de pessoa que, apesar de todos odiarem, ainda assim a admiravam.
Foi com essa combinação de arrogância e charme que Sheila conquistou Nelson, e eles começaram a namorar. Claro, Nelson não fazia ideia de que Sheila era casada, pois ela era muito habilidosa em fingir ser solteira. Em novembro de 2001, Sheila iniciou o que pode ser considerado o maior teatro de toda essa história. Lembram que mencionei o irmão de Sheila e seus problemas mentais? Sheila conversou com Paul e disse que seu irmão viria visitá-la, mas devido às suas limitações psicológicas, ele não reagiria bem à presença de outro homem em casa. Por isso, Sheila pediu gentilmente que seu marido passasse o fim de semana em um hotel para que ela pudesse receber o irmão. Paul ficou desconfortável com a situação, mas concordou em sair de casa para permitir a visita. Para complicar ainda mais, Sheila pediu ao marido que retirasse todos os seus pertences da casa, alegando que seu irmão poderia perceber que havia outro homem morando ali, o que não seria bom para sua saúde mental. Apesar de estranhar a situação, Paul atendeu ao pedido de Sheila, empacotou seus pertences e os levou para o hotel. Mas vocês acham que o irmão dela realmente viria visitá-la? Claro que não. Assim que Paul saiu pela porta, o amante de Sheila, Nelson, entrou pela outra. Ela inventou toda essa história para poder levar seu amante para casa sem que Paul desconfiasse de que ela era casada. O mais bizarro é que essa suposta visita do irmão se tornou frequente. Cerca de 2 vezes por mês, Sheila dizia a Paul que seu irmão iria visitá-la, e ele, acreditando na história, empacotava suas coisas e ia para o hotel. Na realidade, quem passava os fins de semana com Sheila era Nelson, seu amante. Essa situação se prolongou por muitos meses. Paul começou a se irritar por ter que sair de casa tantas vezes, mas quando questionava Sheila, ela afirmava que era muito próxima do irmão e que as visitas dele lhe faziam muito bem. O que ele não sabia era que o irmão era na verdade Nelson. Mas Sheila também não sabia que Nelson estava em um relacionamento sério há anos. Ou seja, enquanto ela enganava seu marido ao ter um caso com Nelson, Nelson também estava enganando Sheila. Ele mantinha um relacionamento de 2 anos com uma mulher chamada Ana-Lisa Raimundo, e Sheila nem imaginava que ela própria era amante na vida de Nelson. Ana-Lisa era o oposto de Sheila, uma pessoa tímida, mas amável e bondosa, tratava todos com educação e carinho, sem fazer distinções por sucesso ou classe social, algo que Sheila frequentemente fazia. Curiosamente, Ana-Lisa também trabalhava na Purdue Pharma, a mesma empresa que Sheila e Nelson. É surpreendente como eles conseguiam esconder tantos segredos, mesmo trabalhando no mesmo lugar. Ana-Lisa acabou deixando a Purdue Pharma logo depois que Nelson e Sheila começaram a namorar. Ela tinha feito um novo curso em Harvard e estava se destacando no mundo dos negócios, tornando-se uma executiva de sucesso em Nova York. Sua carreira estava indo muito bem, sem que ela soubesse que seu namorado mantinha uma amante. Nessa mesma época, Sheila descobriu o relacionamento de Nelson com Ana-Lisa e ficou devastada, sentindo-se completamente traída, o que é irônico, considerando que ela traía seu marido com Nelson e Nelson com seu marido, já que nenhum dos dois sabia da existência do outro. Essa descoberta despertou o lado mais sombrio e obsessivo de Sheila. Usando seu cargo elevado na empresa, ela começou a monitorar o telefone corporativo de Nelson, tendo acesso a todas as chamadas que ele fazia do escritório. Ela também conseguiu acesso à agenda de Nelson, e toda vez que ele tinha uma reunião, Sheila arranjava um jeito de estar presente. Houve até um episódio em que Nelson estava prestes a viajar, e Sheila, ao descobrir qual assento ele tinha reservado no voo, comprou um assento ao lado dele. Sheila se tornou uma presença constante na vida de Nelson, chegando a caminhar na rua onde ele morava para coincidentemente esbarrar com ele. Inicialmente, Nelson não percebeu que isso era proposital, achando que eram apenas coincidências. Mas, com o tempo, começou a notar que era muito estranho Sheila estar em todos os lugares onde ele ia. Nelson começou a perceber que Sheila estava ficando obsessiva e não lidou bem com isso, o que fez com que o relacionamento entre os dois esfriasse rapidamente. Ironicamente, quem se beneficiou dessa situação foi Paul. O marido de Sheila, que antes precisava ir 2 vezes por mês para um hotel, finalmente começou a passar mais tempo em casa, algo raro até então, já que Sheila estava sempre preocupada com Nelson. Um dia, após chegar do trabalho, Sheila sugeriu a Paul que saíssem para jantar. Ele ficou animado com a ideia de passar um tempo com a esposa, e durante o jantar, Sheila disse que tinha uma fofoca do trabalho para contar. Paul, empolgado, ficou curioso para saber mais, e Sheila então começou a relatar o que estava acontecendo. Ela contou a Paul que havia um alvoroço na empresa por causa de um triângulo amoroso. Segundo Sheila, havia um casal na empresa, Jack e Melissa, mas Jack estava tendo um caso com outra mulher que já havia trabalhado lá, mas que não estava mais na empresa, chamada Ana-Lisa. O que Sheila realmente fez foi contar a sua própria história,
mas trocando os nomes para que Paul não descobrisse que ela o estava traindo. Na verdade, ela estava relatando sua trama com seu amante e a namorada dele, mas disfarçou para que Paul não percebesse. Sheila continuou a perguntar a Paul o que ele achava que ela deveria fazer, já que sua amiga Melissa estava muito triste por descobrir que Jack tinha outra namorada chamada Annalisa. Sheila disse que Melissa amava Jack e queria ficar com ele, mas não sabia se ele sentia o mesmo. É impressionante como Sheila manipulava a situação, pedindo conselhos ao próprio marido sobre como lidar com seu amante. Paul, sem perceber o que estava acontecendo, tentava entender toda a história e dava conselhos para Sheila passar para sua amiga Melissa, sem imaginar que estava ajudando a própria esposa a lidar com seu caso extraconjugal. Enquanto isso, Sheila continuava sua obsessão por Nelson, mas quanto mais ela o perseguia, mais ele se afastava. Em setembro de 2002, Nelson decidiu dar um passo à frente em seu relacionamento com Annalisa. Ele percebeu que queria ficar com ela e não com Sheila, então terminou definitivamente com Sheila, o que foi devastador para ela. Sheila não conseguia imaginar sua vida sem Nelson e estava disposta a fazer qualquer coisa para tê-lo de volta. Sua obsessão se tornou tão extrema que até mesmo o homicídio parecia uma solução viável para ela. Na mente distorcida de Sheila, a única coisa que a separava de Nelson era Annalisa. Se ela não estivesse mais viva, Sheila e Nelson poderiam finalmente ficar juntos. No dia 8 de novembro de 2002, Annalisa acordou ao lado de Nelson. Naquele dia, ela trabalharia de casa, então Nelson saiu para o trabalho por volta das 8 da manhã, deixando Annalisa sozinha em casa. Por volta das 9 horas, alguém bateu a porta de Annalisa, e quando ela abriu, era Sheila. Não se sabe o que Sheila disse, mas ela conseguiu entrar na casa. Assim que entrou, Sheila pegou uma faca na cozinha de Annalisa e iniciou um ataque frenético. Annalisa, por sua vez, não ficou passiva e reagiu ao ataque, conseguindo até desarmar Sheila e usar a faca contra ela. As duas destruíram a casa durante a briga, mas, infelizmente, Sheila retomou o controle e tirou a vida de Annalisa usando halteres de ginástica para golpeá-la na cabeça. O ataque foi meticulosamente planejado por Sheila, que acreditava ter cometido o crime perfeito. Ela usou luvas para não deixar impressões digitais, cobriu o cabelo para evitar deixar fios e limpou todos os rastros antes de sair. Depois, Sheila ligou para a polícia de um telefone público, tentando desviar as investigações. Ela disse ter visto um homem atacando sua vizinha e pediu ajuda imediata, na tentativa de afastar a suspeita sobre si mesma. Depois de ligar para a polícia, Sheila foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, a polícia investigava a cena do crime na casa de Annalisa, mas não encontrava pistas ou evidências que apontassem para o culpado. A casa estava em caos, indicando que quem fez aquilo estava com muita raiva da vítima, mas os investigadores não sabiam quem poderia ser. Nelson chegou à casa e recebeu a triste notícia da morte de sua namorada. Estranhamente, ele não demonstrou nenhuma reação, o que fez dele o primeiro suspeito. No entanto, Nelson tinha um álibi sólido. Ele estava no trabalho durante todo o período do ataque, e as câmeras de segurança da empresa confirmaram isso. Questionado pela polícia, Nelson não mencionou Sheila, alegando mais tarde que sentia vergonha por estar traindo Annalisa. Após o assassinato de Annalisa, Sheila acreditava que Nelson voltaria para ela, e estava certa. Quem sofreu as consequências foi Paul, que voltou a ser mandado para hotéis aos fins de semana, sob o pretexto de que o irmão de Sheila iria visitá-la. O mais surpreendente é que Paul nunca suspeitou que estava sendo enganado com essa história do irmão. Ele saía de casa, sem perceber que sua esposa estava recebendo o amante. Essa situação durou mais 4 meses, com Sheila mandando Paul para o hotel a cada 2 semanas. No entanto, Paul finalmente se cansou e deu um basta. Ele disse que não sairia mais de casa, e que, se Sheila quisesse levar o irmão, ele seria bem recebido. Caso contrário, ela teria que encontrá-lo em outro lugar, pois Paul não deixaria mais a sua casa. O problema é que o irmão era na verdade o amante, e Sheila não podia levá-lo para casa com Paul presente, até porque Nelson nem sabia que Sheila era casada. Determinado a ficar com Nelson, Sheila considerou a possibilidade de se divorciar, mas sabia que isso afastaria de sua família, que não aceitaria o divórcio. Então, ela concluiu que a melhor solução seria se tornar viúva. Sheila pensou que, tendo se safado uma vez no caso de Annalisa, seria fácil escapar novamente. Ela elaborou um plano para simular um acidente. No dia 23 de março de 2003, Sheila sugeriu a Paul que eles fizessem um jogo picante para apimentar a relação. Paul, animado, aceitou a ideia. Sheila explicou que o jogo consistia em amarrar o outro na cama, vendar os olhos e colocar objetos em diferentes partes do corpo para tentar adivinhar o que eram.
Sheila foi a primeira a tentar, mas errou todos os objetos. Cansada, ela disse que era a vez de Paul. Eles trocaram de lugar, e Sheila começou a colocar objetos no corpo de Paul, que acertava a todos. Então, Sheila subiu em cima dele e disse: "Vamos ver se você adivinha este último objeto." Em seguida, ela esfaqueou Paul 2 vezes no peito. Paul começou a gritar, pedindo para ser solto, sem perceber inicialmente que tinha sido atingido por uma faca. Ele pensava que Sheila havia jogado algo pesado em seu peito. Em meio ao pânico, gritava que ela tinha jogado halteres de ginástica sobre ele. Ele gritava para que Sheila o soltasse, dizendo que estava sem ar, mas ela respondia que não conseguia encontrar as chaves das algemas. Paul pediu que ela ligasse para a emergência porque estava com muita dificuldade para respirar. Nesse momento, a venda escorregou de seus olhos, e ele percebeu que Sheila fingia estar falando com a polícia, mas na verdade, não estava no telefone. Ela gritava desesperadamente: "Rápido, foi um acidente. Meu marido precisa de ajuda." Mas Paul podia ver claramente que era tudo uma encenação, já que ela nem sequer segurava o telefone. Os ferimentos que Sheila causou em Paul não eram profundos, pois ela planejava chamar a polícia e alegar que tudo foi um acidente. Sheila precisava ganhar tempo para que Paul sangrasse até a morte antes que o socorro chegasse. Ela o deixou amarrado e sangrando no quarto e foi até a sala, onde ligou para Nelson, convidando para assistir a um filme e comer pipoca naquela noite. É inacreditável como ela conseguia agir de forma tão fria, enquanto seu marido estava sofrendo no quarto. Porém, Sheila teve que encerrar a ligação rapidamente, pois Paul começou a gritar cada vez mais alto, implorando por ajuda. Ela voltou ao quarto, e Paul perguntou onde estava a ambulância. Sheila respondeu que não sabia, que talvez estivessem atrasados. Paul então exigiu que ela o desamarrasse e o levasse imediatamente ao hospital. Sheila concordou, mas agiu de forma extremamente lenta. Ela demorou muito para colocá-lo no carro e fez o caminho mais longo possível até o hospital. Quando chegaram perto, ela começou a dar voltas em torno do hospital, esperando que Paul morresse. Percebendo que Paul ainda estava vivo e consciente, Sheila estacionou o carro atrás do hospital, pegou uma faca e o esfaqueou novamente no peito. Foi nesse momento que Paul finalmente entendeu que sua esposa estava tentando matá-lo. Com suas últimas forças, ele conseguiu desarmá-la, e os dois entraram em uma luta física. Nesse instante, seguranças do hospital que estavam por perto notaram a briga e intervieram imediatamente. Sheila, percebendo que não havia mais escapatória, fugiu do local, enquanto Paul foi levado urgentemente para a sala de cirurgia. Ele precisou passar por 2 cirurgias, mas, incrivelmente, sobreviveu ao ataque de sua esposa. O fim da linha estava finalmente chegando para Sheila. Após fugir do hospital, ela foi interceptada por uma viatura policial que estava nas proximidades e foi levada à delegacia. Até então, Sheila não sabia o estado de seu marido e acreditava que ele não havia sobrevivido. As autoridades, sabendo que Paul estava fora de perigo, decidiram brincar um pouco com Sheila, dizendo que Paul não iria sobreviver e que precisavam que ela contasse todos os detalhes do que havia acontecido. Acreditando que Paul não poderia dar sua versão dos fatos, Sheila mentiu para a polícia, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira que deu errado e que nada foi intencional. O que ela não sabia era que Paul já tinha falado com a polícia, contradizendo sua versão. Depois de ouvir as mentiras de Sheila, os investigadores revelaram que Paul estava vivo e que sua versão era totalmente diferente da dela. Naquele momento, Sheila perdeu sua postura confiante e tentou mudar sua história, mas os investigadores já não acreditavam em mais nada do que ela dizia. Foi então decretada sua prisão preventiva, e ela foi formalmente acusada de tentativa de homicídio. A situação de Sheila estava prestes a piorar. Ao revistar seu celular, a polícia encontrou várias mensagens e ligações para Nelson. Interessados em descobrir quem era Nelson e se ele estava envolvido na tentativa de homicídio contra Paul, os investigadores rastrearam seu endereço e foram até sua casa. Quando Nelson atendeu a porta, ele perguntou aos investigadores se estavam lá por causa do assassinato de Annalisa. Surpreendentemente, os policiais que estavam investigando Sheila não sabiam nada sobre o caso de Annalisa, então perguntaram a Nelson quem era Annalisa e o que havia acontecido com ela. Ao mesmo tempo, revelaram a ele tudo sobre Sheila. Após essa conversa, os investigadores entraram em contato com a equipe que investigava a morte de Annalisa, pois acreditavam que Sheila poderia ser a responsável pelo assassinato. Sabemos que a polícia estava no caminho certo, não é mesmo? Enfim, enquanto a investigação seguia, a polícia precisava de provas concretas que ligassem Sheila à cena do crime. Enquanto isso, ela foi julgada pela tentativa de assassinato contra seu marido. O julgamento ocorreu em fevereiro de 2004,
resultando em sua condenação a 25 anos de prisão. A investigação sobre o envolvimento de Sheila na morte de Annalisa durou mais 5 anos. Inicialmente, não havia provas que a colocassem na cena do crime. A acusação só foi possível porque uma pequena mancha de sangue encontrada na pia da casa de Annalisa continha DNA que correspondia ao de Sheila. Ela foi formalmente acusada pelo assassinato de Annalisa em 2008, mas o julgamento só começou 4 anos depois, em 2012. Durante o julgamento, Sheila decidiu se defender sozinha, recusando-se a ter um advogado. Ela montou uma defesa bastante ousada, chamando Nelson, seu ex-amante, e Paul, seu ex-marido, como testemunhas. Sheila fez perguntas incisivas, deixando Nelson visivelmente desconfortável ao confrontá-lo sobre as mentiras que ele havia contado à polícia na época da morte de Annalisa. A estratégia de Sheila era incriminar Nelson, sugerindo ao júri que ele tinha motivos para matar Annalisa. Em sua defesa, Sheila afirmou que Nelson era apenas uma aventura de verão para ela, e que ela jamais deixaria seu marido para ficar com ele. Além disso, Sheila alegou que Nelson sentiu-se obrigado a matar Annalisa depois que ela descobriu o caso e ameaçou expor tudo ao conselho da empresa, o que poderia arruinar a carreira de Nelson, mas não a dela. O golpe final veio quando a promotoria apresentou a gravação de uma ligação para o 911 feita minutos após o ataque que tirou a vida de Annalisa. O júri poderia até ter dúvidas sobre se aquela voz na gravação era realmente a de Sheila, mas como ela fez sua própria defesa, os jurados tiveram a chance de ouvir sua voz por horas enquanto ela interrogava seu ex-marido e ex-amante. Quando a gravação foi reproduzida, eles não tiveram dúvidas de que a voz era de Sheila. Essa gravação foi crucial para a condenação. O júri deliberou e considerou Sheila culpada pelo assassinato de Annalisa, resultando em uma sentença de 50 anos de prisão, que não poderia ser cumprida simultaneamente com a outra pena de 25 anos pela tentativa de assassinato de Paul. Somadas, as condenações totalizam 75 anos de prisão para Sheila. Após o julgamento, Sheila continuou a afirmar sua inocência e até participou de um documentário com o jornalista Piers Morgan. Eu assisti a esse documentário para preparar este caso e recomendo que vocês assistam também. Há alguns trechos disponíveis no YouTube, e fica evidente o quão fria e calculista Sheila é. Arrisco dizer que, se não fosse pelo erro na tentativa de assassinato de seu marido, ela poderia ter cometido o crime perfeito e escapado impune. Mesmo com o DNA dela na cena do crime, Sheila tinha uma habilidade incrível de mentir e uma defesa extremamente bem articulada. A única coisa que a desmascarou foi a gravação da chamada para a polícia. Então, corrigindo minha afirmação anterior, Sheila quase cometeu o crime perfeito, mas algumas falhas a impediram de se safar completamente. É chocante pensar que pessoas tão perigosas possam estar entre nós, capazes de enganar a todos e quase escapar da justiça. O que vocês acharam desse caso? Uma verdadeira loucura, não é? Por hoje é só. Pessoal, fico por aqui e até o próximo vídeo.